diferença entre bloco de fundação ou bloco de coroamento com sapatas. Eu já falei tudo sobre sapatas, como as sapatas se comportam, como que eu dimensiono uma sapata, o que eu levo em conta para dimensionar uma sapata. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu levo em conta na hora de dimensionar um bloco de fundação, um bloco sobre estacas, um bloco de coroamento, que é aquela famosa sapata conhecida por algumas pessoas que tem uma broca, que tem aquela gaiola armada e tem uma broca. Quando se tem essa broca, aquele elemento não é mais uma sapata, e sim um bloco de fundação, um bloco de coroamento, um bloco sobre estacas. Este bloco ele tem um comportamento diferente no solo, na transmissão das cargas da estrutura da laje e das cargas eventuais que acontecem aí na sua construção para o solo. Ele se comporta de forma diferente e é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, sobre o ponto de vista do arquiteto Ed Vieira, o que você tem que levar em conta na hora que você faz aí a sua casa, na hora que você faz a sua construção e vai utilizar aí a fundação da sua casa. Dois pontos muito importantes. É muito importante você levar em conta a condição do solo e as cargas que a sua casa vai transmitir a este solo, a esta terra. De certa forma, você não vai fazer um cálculo aí da sua casa, mas vamos pensar em um sobrado, que é o que a maioria das pessoas constroem. Se você vai construir um predinho com 3, 4 andares, com certeza você vai contratar aí um engenheiro, contratar um arquiteto para conduzir o seu projeto e fazer ele da forma segura. Mas muitas pessoas fazem as suas obras, as suas construções no estilão faça você mesmo. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar no canal Falando de Cidade. E é assim, diferença entre bloco de fundação e sapatas. Sapatas, eu tenho o vídeo com o link aqui na descrição. Não deixe de ver a descrição deste vídeo, porque você vai ver tudo sobre sapatas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este bloco de fundação. O que eu levo em conta? Geralmente eu levo em conta sempre, se eu vou utilizar uma sapata ou se eu vou utilizar um bloco de fundação. No caso do bloco de fundação, eu levo muito em conta a análise de solo, o tecnicamente chamado sondagem de solo. É através desta sondagem de solo que eu vou determinar a profundidade da minha fundação. Porque se através da interpretação da análise de solo, eu interpretar que o meu solo é um solo com camadas profundas resistentes, eu posso utilizar a sapata. Ou se eu tenho uma construção menor, eu vou usar aí o bloco de coroamento. Então, através desta análise de solo, através dessa sondagem do solo, é que eu vou saber a profundidade que estão as camadas mais resistentes. Para você ter uma ideia, você pode perfurar aí 2 metros, 3 metros com camadas super resistentes. Mas tem muita situação que você vai encontrar as camadas mais resistentes a 30 metros de profundidade, a 10 metros de profundidade, a mais de 30, a mais de 50 metros de profundidade. Então você vai variar bastante aí nos tipos de estacas, nos tipos de fundação que você vai fazer. Às vezes aquelas estacas escavadas, aquele tubulão, às vezes aquelas estacas cravadas que vem o bate-estaca, vai batendo na ponta, na cabeça dessa estaca e ela vai perfurando o solo e vai entrando. Às vezes aquela outra tipo de fundação tipo Strauss que vai perfurar, que vai concretar, e assim você vai fazer uma fundação que vai resistir aquele elemento que você vai pôr em cima, aquela obra que você vai pôr em cima, aquela construção que você vai pôr em cima. Então vai fazer um sobrado, é ideal que você contrate aí uma sondagem de solo. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas não fazem porque acham caro. Eu vou dizer para você, não é caro. Você vai pagar aí entre R$1.000 a R$2.000 para fazer uma sondagem de solo em um terreno pequeno, com os 3 pontos de avaliação, os 3 pontos de análise para a sondagem, e você vai ver que esse dinheiro gasto não é um dinheiro desperdiçado, é um dinheiro no qual você sabe que a sua fundação está construída com
as estacas, com as brocas, até o ponto mais resistente daquele terreno. O segundo ponto que eu levo em conta é quanto às cargas desta construção. É o tipo de laje que eu vou utilizar, é o tipo de vãos que eu vou utilizar nesta casa. Às vezes você tem aí um vão de 7 metros, com uma viga de 70 centímetros de altura, com uma ferragem adequada que aguenta este vão. Você precisa ter ali uma broca que transmita as cargas concentradas desta viga em um lado da viga, em outro lado da viga, de forma adequada. Então você tem às vezes uma casa pequena, com vãos entre 2,5 metros, 3 metros no máximo, e você verá que uma broca aí, de repente, de 3 metros em um solo mais resistente, vai suportar. Mas se você tem um vão maior, você precisa de uma broca mais profunda. Às vezes, se você tem um solo mais resistente, 4, 5 metros, 6 metros de profundidade. Então é importante você levar em conta isso. De certa forma, o bloco de coroamento também ele tem uma outra função que é preciso levar em conta, que é preciso entender. Transmitir as cargas das vigas baldrames e dos pilares para aquela broca. Ou seja, quando você tem o bloco de coroamento, aquela broca passa a ser a parte mais importante que você tem aí na sua fundação. Por quê? A função deste bloco é diferente da função da sapata. Enquanto a sapata recebe a carga das vigas baldrames, dos pilares e das vigas, e transmite diretamente a camada de solo ali, gerando um bulbo de pressão embaixo dessa sapata, ou seja, toda aquela carga que ela solta na terra, que ela solta no solo, logo abaixo dela cria um bulbo de pressão e aquela terra pode romper e a sua casa virar colapso se não tiver sido bem calculada essa sapata. O bloco de fundação se comporta diferente, ou seja, eu não sei se você já ouviu aqui no canal eu explicar como que funciona a transmissão de cargas de uma fundação profunda, no caso de um bloco de coroamento, no caso de uma estaca, no caso de uma broca. E antes de você ouvir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber sempre essas informações aqui que nós temos no canal Falando de Cidade. Eu não vou deixar de falar também que nós estamos com novidades. Agora você já pode se tornar assinante do canal, se tornar membro do canal, tem um símbolozinho aí para você se tornar membro. Você vai ver os níveis que você pode contratar, o nível areia, o nível pedra, o nível concreto e o nível construindo. São níveis nos quais você tem algumas vantagens. Eu vou deixar você clicar lá para você saber quais as vantagens que você tem. Então vamos lá para a gente entender como funciona a transmissão das cargas destas brocas. Enquanto a sapata tem aquela parte de baixo mais larga que transmite diretamente ali através do apoio sobre o solo, a broca ela transmite as cargas através da resistência de fuste. O que é este fuste? Sabe, as laterais da broca, estas laterais é que trazem a resistência, é que transmitem as cargas que esta broca recebe, que esta estaca recebe para o solo. Imagina quando você pega um prego e prega em uma madeira. O que segura este prego não é a ponta. Lógico que tem um pouco da resistência de ponta também, mas a sua resistência maior está ali no quanto a madeira agarra aquele prego pelas suas laterais. No caso das brocas, no caso das estacas, tem o mesmo sentido. Funciona da mesma forma. Daí você começa a entender o seguinte: se você tem uma terra, você tem um solo ali que é arenoso, que tem muita areia, faz um teste, pega um pouco de areia e prega um prego na areia. O que vai acontecer com esse prego? Você vai tirar ele com a maior facilidade. Pega um barro, um pouco de barro bem resistente e prega um prego neste barro. Você vai ver que você não vai ter a mesma facilidade para retirar este prego que você teve para retirar da areia. Por isso que nós fazemos a análise de solo. De repente você tem uma camada superficial ali de 1 metro, 1,5 metro de uma terra mais resistente, e logo abaixo deste 1,5 metro você encontra areia, raízes, restos de folhas, e aquela parte não vai ter esta resistência para segurar a lateral da sua estaca. E se fosse também uma sapata, aquela parte inferior ia ceder, porque aquela camada de terra, aquela camada de solo mais resistente, não seria o suficiente para segurar a sapata.
Daí você começa a entender o seguinte: se a broca tem uma resistência de fuste, que é aquele agarramento do solo pelas laterais da broca, eu preciso saber qual a profundidade do solo mais resistente, porque também vai ter um pouco da resistência de ponta. Se você encontrou uma pedra lá embaixo, é uma pedra, um solo bem rígido, esse prego, se você pregar ele na areia e ele encontrar barro embaixo, ele vai começar a se firmar. Então você precisa fazer esta análise, esta sondagem, para você ter aí um entendimento de como é o funcionamento da sua estrutura naquele solo que você está construindo. De certa forma é isso que você tem que levar em conta. Você entendeu que o bloco de coroamento ele vai ter uma função de transmitir as cargas para essa broca, a profundidade dessa broca é importante. Por isso que eu falei no outro vídeo que enquanto você precisa de uma sapata de 2 metros por 2 metros para segurar a carga de repente de algum pilar, no caso de um bloco de coroamento, de repente 80 por 80 já é o suficiente, porque vai segurar mesmo as cargas, porque o que vai segurar mesmo as cargas é a broca, é a estaca. De certa forma é isso que você tem que levar em conta, por isso que muitas vezes nos projetos dos engenheiros ou no projeto que você recebeu aí, você percebe que aquele bloco que tem uma broca, ele é muito menor do que você imaginava. Eu já vi algumas pessoas fazendo aí sapatas de 1,70 m por 1,70 m e colocar uma broca. Isso não é uma sapata, isso não tem essa função. É um perigo, porque você vai estar trazendo mais carga quando você pega esta broca e coloca um grande bloco que não foi calculado sobre esta broca, você está trazendo mais carga sobre a broca, você está trazendo mais carga sobre essa estaca e isso não é o ideal. Galera, este é o vídeo de hoje. Você já sabe que pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp para contratar uma assessoria, para contratar uma consultoria, para contratar um projeto. Meu WhatsApp está na descrição deste vídeo, salva aí para você. Durante a sua obra você pode estar tendo aí uma assessoria, uma consultoria, e se você for membro do canal, você sabe que tem vantagens nessa assessoria. Clica lá e entende como funciona ser membro do canal Falando de Cidade. Ed Vieira Arquiteto, vem com Ed.